O preço das passagens no transporte público pode ficar menor se for convertido em lei um projeto que já foi aprovado pela Câmara e aguarda a apreciação pelo Senado. É o projeto 1927, de 2003, de iniciativa do deputado Fernando Fabinho, do DEM da Bahia. O projeto recebeu o substitutivo do relator, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e este substitutivo, que concede isenção de diversos tributos federais para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros, foi que terminou sendo aprovado. O deputado Carlos Zaratini está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, o senhor me explicava há pouco antes que, na realidade, o senhor tomou um conjunto de projetos, entre os quais o do deputado Fernando Fabinho fez uma nova proposta e essa que foi aprovada, não é isso? Exato. Nós fizemos juntamos 21 projetos, né, que tramitavam na casa, que tratavam de desoneração do transporte público e fizemos um relatório cujo um projeto totalmente novo. Esse projeto ele cria um regime especial de tributação para o transporte público, desonera o transporte dos impostos federais, estaduais e municipais, né? Então a gente propõe retirada de toda essa carga tributária do transporte público. Isso representa de 20% a 25% do valor da tarifa, né? Então, como contrapartida, esse dinheiro não vai ficar na mão do empresário de ônibus, ele vai representar uma redução da tarifa para o usuário e também a implantação de um sistema que vem dando certo em várias cidades do Brasil, que é o chamado bilhete único, que é aquele cartão eletrônico em que a pessoa pode utilizar vários trechos ou vários meios de transporte durante um certo espaço de tempo, né? Iniciou a implantação em São Paulo, depois Campinas, Fortaleza, Rio de Janeiro, aqui mesmo em Brasília, já funciona de certa forma. Então nós estamos incentivando o bilhete único, que ele representa economia de tempo, economia de dinheiro, né, flexibilidade no trajeto para o usuário e também a redução da tarifa, né? E isso vai ser fiscalizado, né, na sua implantação pelo Ministério das Cidades e durante o tempo em que vigorar esse acordo pela Receita Federal, ou seja, não existe possibilidade do acordo ser desmanchado. Era essa pergunta que eu estava com ela engatilhada aqui para fazer. Quem é que vai cuidar de fiscalizar isso daí? Porque é muito fácil, por exemplo, para o empresário dizer, tudo bem, eles aprovaram, eu não pago mais o imposto e mantenho a tarifa. Não, de jeito nenhum. Só vai poder ser implantado, só vai ser desonerado, caso esse regime especial tenha assinatura da prefeitura da cidade, do empresário de ônibus, do governo do estado e do governo federal. Então todo mundo tem que chegar nesse acordo em cada uma das cidades e regiões metropolitanas do nosso estado, do nosso país. Então esse é o objetivo, né? E é aquilo que eu falei, quer dizer, a população está pagando de 20% a 25% de imposto no transporte. Isso é uma coisa muito injusta, porque são exatamente as pessoas que ganham menos que pagam essa tarifa, esse imposto embutido no transporte. E transporte é infraestrutura de trabalho, né? De ir para o trabalho, de voltar do trabalho, de se movimentar dentro de uma cidade. A gente pode até dizer que o transporte faz parte da cesta básica. Ele não é alimento, mas ele é uma coisa obrigatória, assim como a energia elétrica, a água, né? O telefone também, vamos dizer, hoje em dia já é parte da vida cotidiana, junto com os alimentos. Então, eu acho que uma verdadeira reforma tributária que a gente for fazer, a gente tem que desonerar aquilo que é consumido em larga escala pela população, né? Então, o transporte público se inclui nisso, né? Porque aumenta a carga tributária para quem ganha menos. Deputado, o impacto dessa desoneração, o senhor chegou a medir do ponto de vista do que o governo vai deixar de arrecadar? Olha, o governo federal, segundo o nosso cálculo feito aqui pela nossa assessoria da Câmara dos Deputados, ele deixaria de arrecadar se todas as cidades do Brasil, nós temos mais de 6 mil municípios, se todos aderissem, ele deixaria de arrecadar cerca de 3 bilhões de reais por ano. Os governos estaduais teriam também uma redução da carga tributária e as prefeituras também, porque as prefeituras também cobram impostos na maioria das cidades sobre o transporte público. Então, nós não temos o valor total porque a gente não consegue chegar nesses números dos estados e municípios. Mas em termos de governo federal, seria cerca de 3 bilhões de reais. Dá para absorver?
Eu acho que dá para absorver. A área econômica, o senhor chegou a conversar com algumas autoridades da área econômica? Conversamos com o Ministério da Fazenda, conversamos com a Receita Federal, trouxemos esses representantes aqui para debater. Logicamente, a Receita Federal, ela sempre opõe resistência, porque o papel dela é arrecadar. Mas nós tivemos uma notícia muito boa durante a campanha, né, que a nossa presidente eleita, Dilma Rousseff, se manifestou favorável à desoneração. Então, nós acreditamos que agora nós vamos poder caminhar com esse projeto no Senado, está lá no Senado, aguardando a votação, e a gente espera que haja toda a possibilidade desse projeto ir adiante. Melhor votar agora ou melhor esperar quando vai ter maioria plena no Senado? Olha, a gente tem visto que o governo, né, e a equipe de transição está muito preocupada com a arrumação das contas públicas, né? Dá uma, vamos dizer assim, um freio de mão para ajeitar a casa. Então, eu acho que nesse momento, talvez a gente não consiga votar. Mas eu acredito que no início do próximo governo, com certeza, nós vamos avançar nessa questão, até porque os meses de janeiro e fevereiro são os meses onde ocorrem o maior número de reajuste de tarifa. É verdade. Eu acredito que os prefeitos... Eu acredito que os prefeitos que vão estar aqui em Brasília em março, na Marcha dos Prefeitos, vão ter todo o interesse em estar apoiando esse projeto para que eles possam efetivamente reduzir a tarifa nas suas cidades. Quer dizer, nenhum prefeito gosta de aumentar a tarifa de ônibus, né? Então é uma oportunidade que eles vão ter, talvez, de reduzir o valor das tarifas. O senhor já começou alguma articulação, deputado, com seus colegas, os futuros senadores, no sentido de sensibilizá-los para a importância desse projeto? Sim, nós já tivemos com vários senadores, com o senador Romero Jucá, que é líder do governo no Senado e relator do projeto. Conversamos com vários outros senadores. Agora vai ter uma troca de 2/3 do Senado, né? Então é uma mudança bastante importante. Mas nós estamos articulando também com a Frente Nacional de Prefeitos, né, que é uma entidade que junta os prefeitos das maiores cidades do Brasil. Estamos discutindo com as uniões de vereadores, estamos discutindo com entidades ligadas ao transporte público, como a Associação Nacional de Transportes. Enfim, estamos fazendo uma grande movimentação para que esse projeto seja aprovado. Do ponto de vista do consumidor, ele vai ter uma redução aí de quanto? Em torno de 25%? De 20% a 25%, além da implantação do bilhete único, né? Olha, para você ter uma ideia, hoje em dia o transporte de metrô, ele paga, a energia elétrica tem um peso bastante alto na tarifa do metrô. Paga mais 12%, aliás, 30% de ICMS. O diesel paga 12% de ICMS. As empresas de transporte pagam 9% de PIS/COFINS, né? Tem muitas prefeituras que cobram de 2% a 5% de ISS sobre a tarifa de transporte. Então, são valores porcentagens bastante altas, que quando a gente soma, a gente chega no agregado, a gente vê que é um número pesado, né? E que, imagina uma tarifa de R$2, ela poderia ser reduzida a R$1,50, só para a gente ser simples aqui na conta, né? 25% de redução. Então, isso é uma coisa importante, representaria uma redução do custo de vida para a população que mais precisa. Eu me lembro que uma vez eu estava em Manaus e li num jornal que a redução me parece que era de 2 centavos na tarifa de transporte. E eu, na época, não dei muita importância. No dia seguinte, a quantidade de cartas de leitores que eu vi no jornal, apoiando a iniciativa, etc. Porque a gente não tem essa dimensão, da dimensão da importância desses valores para quem ganha pouco. Você veja, em Fortaleza, onde houve o maior avanço nessa questão, a prefeita Luziane Lins e o governador Cid Gomes, eles acordaram reduzir o imposto municipal e o ICMS sobre óleo diesel. Isso representou redução da tarifa e a implantação do bilhete único. Houve um aumento de 25% no número de passageiros. Então, quer dizer... A arrecadação foi aumentando. A arrecadação das empresas acaba aumentando e o próprio governo, né, na medida que ele tem mais gente andando no transporte público, é um benefício e o governo tem que funcionar para beneficiar o povo. Então, eu acredito que esse exemplo de Fortaleza demonstra o quanto essa redução pode ajudar a população. Vamos torcer para que seja aprovado pelo Senado. Deputado Zaratini, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço os ouvintes. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço, até a próxima.